Olá pessoal, estou aqui de novo a pedido do programa de residência de medicina interna para falar um pouquinho nesse programa teórico sobre profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos. Um pouco do que a gente faz e recomenda lá no centro perioperatório, onde eu sou coordenador, e eu também sou médico da avaliação de risco cirúrgico do Instituto do Câncer do ICESP. Então, quando a gente pensa em tromboembolismo venoso, eu nunca vou escapar lá da antiga tríade de Virchow. Vai ser o dano endotelial, estase venosa e hipercoagulabilidade. E apesar de eu ter um monte de estudo nos últimos anos, nos últimos séculos, na verdade, eu praticamente não vou ver a incidência de trombose fora desses períodos. Quando eu olho para a incidência de TEV, vai depender muito da situação. Então, quando eu olho para a situação, eu tenho situações onde a incidência é muito grande se eu não fizer profilaxia, como cirurgia ortopédica ou AVC. Em torno de 50% dos pacientes, se eu não fizer profilaxia, vão desenvolver o tromboembolismo venoso. Cirurgia oncológica, quase 40% dos pacientes vão desenvolver um tromboembolismo venoso se eu não fizer profilaxia. Cirurgia em geral, 20% dos pacientes. A gente olha para cima, parece que é pouco 20%, né? Mas um em cada 5 pacientes que fizerem uma cirurgia, que precisarem ficar internados, vão desenvolver uma trombose venosa se eu não fizer profilaxia. E nos doentes clínicos internados, em torno de 17%. O problema da trombose é que eu nunca sei qual vai ser a apresentação clínica dela. Ela pode ser desde assintomática até ter uma TVP sintomática, com edema, com dor, com empastamento de panturrilha, por exemplo, se a trombose for na perna. Eu posso ter um caso de síndrome pós-trombótica com insuficiência venosa crônica, dermatite ocre, úlceras venosas. Eu posso ter uma embolia de pulmão. Tá? Essa embolia de pulmão pode me levar a uma hipertensão pulmonar crônica ou pode me levar ao óbito. O problema é que isto não é uma via de mão única, então eu não tenho que passar pelas outras situações para chegar a óbito. Então, a primeira manifestação pode ser já uma manifestação grave, como embolia de pulmão, como hipertensão pulmonar ou até óbito, se é a primeira manifestação de uma trombose. Tá? Esses dois estudos aqui, um feito aqui no HC, esse estudo aqui com a sonda de brícula foi feito aqui no Hospital das Clínicas, pegaram 10 anos de necrópsias. Tá? E foram olhar nas necrópsias os pacientes que tinham embolia de pulmão na necrópsia. E foram no prontuário para ver se tinha alguma referência nesse prontuário com relação à trombose venosa. Tá? E aqui nesse estudo 70%, e no nosso estudo quase 80% das vezes não se achava nada no prontuário com referência à trombose venosa. Então, é uma doença prevalente, é uma doença que a primeira manifestação pode ser óbito e é uma doença que é difícil clinicamente de entender quando ela está presente no paciente grave que foi a óbito. Estima-se que 10% das mortes dentro do hospital são devidos à embolia de pulmão. Tá? E 1% de todos os pacientes admitidos no hospital morrem de embolia de pulmão. Sabendo eu ou não, porque eu não suspeito no meu prontuário, eu não suspeito no meu cuidado do paciente, então às vezes o meu paciente tem a embolia de pulmão ou como causa ou como fator associado ao óbito e eu não sei. Tá? A ideia da profilaxia é um pouco como vacina, então eu diminuo o risco de todo mundo que pode desenvolver uma trombose e eu diminuindo aqui a base da pirâmide com a profilaxia, a ideia é que eu diminua a mortalidade ou os casos mais graves de embolia de pulmão, por exemplo, fazendo a profilaxia. Quando eu penso na profilaxia, eu preciso pensar na jornada do paciente, desde a admissão do paciente, a transferência para a UTI, para o centro cirúrgico, para a enfermaria, depois na alta e depois quando ele vai para casa. Então eu preciso pensar em TEV em todo este período, tá? Para eu saber o que é melhor eu fazer para o meu paciente. Tá? Quando eu vou olhar para a profilaxia, eu vou pensar em 4 princípios principais. Primeiro é identificar o paciente sob risco. Qual o paciente cirúrgico que vai estar sob risco de ter uma trombose venosa? Qual medicamento eu devo usar e qual a dose adequada desse medicamento que eu devo usar na profilaxia da trombose? Quando é que eu começo essa medicação?
e durante quanto tempo eu preciso manter essa medicação. Então, quando eu olho o paciente sob risco, eu vou sempre olhar principalmente fatores de risco. E fator de risco para o paciente que está internado, principalmente paciente cirúrgico, fator de risco para trombose é o que não falta. Então eu vou lá pensar em AVC, em neoplasia, em catéter venoso central, doença inflamatória intestinal, doença reumatológica, doença respiratória grave, gravidez, puerpério, história prévia de TEV, infarto, insuficiência cardíaca, infecção, insuficiência arterial, insuficiência venosa, e só o fato de estar na UTI, obesidade, paralisia de membros inferiores, quimioterapia, hormonioterapia, reposição hormonal, tanto para climatério tanto para contracepção, síndrome nefrótica, travagismo, trombofilias, então história prévia de TEV ou história familiar de TEV, tudo isso é fator de risco para o paciente. A gente sempre brinca que eu olho para o paciente, é mais fácil ele ter fatores de risco do que não ter fatores de risco para a trombose. Mas para objetivar um pouco melhor esse risco, a gente sempre acaba usando alguma escala. Eu vou mostrar para vocês 2 escalas de avaliação de risco. Esta primeira escala é a escala que foi primeiramente publicada pelo American College of Chest Physicians. E ela parte, primeiro aqui de cima, do tipo de cirurgia, tá? E aqui talvez seja a principal complexidade dessa escala, porque ela define dicotomicamente coisas que não são tão dicotômicas. Então ela define cirurgia de pequeno porte. O que ela define aqui? Duração pequena, internação curta e sem restrição de mobilidade. E dá exemplos, então cirurgia endoscópica, cirurgia laparoscópica, cirurgias superficiais como dermatológica, mama, plástica, cirurgia oftalmológica, etc. Por que essas cirurgias estão aqui? Porque aí, independente da idade e dos fatores de risco do paciente, a incidência de trombose nessa cirurgia já é muito pequena. Então o risco de trombose relacionado à cirurgia é pequena. E aí eu já defino este paciente como baixo risco, independente de fator de risco e da idade. Mas eu preciso tomar cuidado, por exemplo, cirurgia laparoscópica, eu posso estar falando de uma apendicectomia que pode ser feita em 30, 40 minutos, ou eu posso estar falando, por exemplo, de uma retossigmoidectomia, que não cabe aqui nessa cirurgia de duração pequena, de internação pequena e de sem restrição à mobilidade. Mesma coisa a cirurgia plástica, por exemplo, plástica mamária. Então eu faço uma reconstrução de mama com retalho TRAM, por exemplo, eu vou demorar só na reconstrução 3, 4 horas. Então isso já não entra mais aqui nessa cirurgia de duração. Então este aqui é o mais complexo desse algoritmo para a gente pensar em como é que faz. Vou passar aqui para o outro lado, pensando na cirurgia de alto risco. E aqui a cirurgia de alto risco de trombose. Não sei se vocês lembram quando eu falei, artroplastia de quadril e joelho, 50% de chance de trombose, cirurgia oncológica abdominal e pélvica, 40% de chance de trombose. Então esses pacientes que estão aqui nessas cirurgias, fratura de quadril também 50% de chance de trombose. Ele já tem alto risco de trombose, tá? Independente da idade e independente de ter ou não daqueles fatores de risco que a gente falou. Então esses pacientes aqui que estão nessa situação já são classificados como alto risco de trombose. Como é um algoritmo publicado no Consenso Cirúrgico, então eles falam aqui de trauma raquimedular e também politrauma, também com incidência alta de trombose, também já classificados como risco alto mesmo se não precisarem de nenhum procedimento cirúrgico. Bom, não está aqui na cirurgia de pequeno porte, não está aqui na cirurgia de alto risco de TEV, eu vou aqui para cirurgias de porte médio e alto. E aí eu vou olhar a idade. Se ele tiver abaixo de 40 anos, eu vou ver fator de risco. Se não tiver fator de risco, eu defino como risco baixo. Se tiver fator de risco, eu defino como risco intermediário. Se eu olhar a idade e tiver entre 40 e 60 anos, eu vou olhar se tem fator de risco. Se não tiver fator de risco, está em risco intermediário. Se tiver fator de risco, é alto risco. Se a idade já for acima de 60 anos, independente de outros fatores de risco, o paciente já é classificado como alto risco. Existe uma segunda tabela, um segundo score que a gente chama de score porque ele dá pontos. Então é o score de Caprini. E ele usa nesse score de Caprini mais ou menos os mesmos fatores de risco que estão lá naqueles fatores de risco que a gente colocou e que a gente usa também para usar a escala da CCP, tá? Ele inclui a idade, aqui ele põe o tipo de cirurgia, por exemplo, a artroplastia de quadril e joelho já dão 5 pontos,
tá? Ele põe tempo cirúrgico, e aqui lembra que lá na outra escala estava 60 minutos, ele já dá pontos aqui para cirurgias acima de 45. Mas o importante é que quando eu classifico esses pacientes, eu consigo classificar esses pacientes em baixo ou muito baixo risco, risco moderado e alto risco, exatamente como na outra escala. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente fez é identificar o paciente de risco. Então, o paciente que tem baixo risco, ele não tem risco, ele tem risco baixo. E quando é moderado, ele tem risco elevado, eu preciso saber o que eu vou fazer com esse paciente. E aí, saber o que eu preciso fazer com esse paciente, eu preciso pensar em qual remédio eu uso e qual a dose adequada dessa medicação. Tá? Então, quando é baixo risco, eu vou só pedir para o paciente fazer movimentação ativa ou passiva no leito, com a fisioterapia, deambulação precoce. Se ele é moderado, eu vou fazer heparina em dose baixa, tá? Se ele tiver contraindicação, eu posso pensar em meia elástica, mas os estudos usando meia elásticas trazem pouco ou nenhum benefício do uso de meia elástica na avaliação perioperatória. Então, para o paciente de risco moderado, se ele não conseguir usar a heparina por alguma contraindicação, às vezes é melhor eu pensar em deambulação precoce, movimentação do leito, do que não fazer essas coisas e só colocar meia elástica. E se o paciente tem alto risco, eu vou pensar em heparina em dose alta, e se tiver contraindicação, eu vou pensar em compressão pneumática intermitente. Aqui, fazendo parênteses, é importante eu lembrar que quando eu comparo compressão pneumática intermitente com o uso de profilaxia farmacológica, a compressão pneumática intermitente é inferior. Então, sempre que eu puder usar a heparina ou profilaxia farmacológica, o ideal é que eu use profilaxia farmacológica. Outro parênteses aqui é que todos os estudos que usaram compressão pneumática intermitente usaram a compressão pneumática intermitente por pelo menos 18 horas das 24 horas do dia. Então, lembrar que eu preciso ter capacidade e o paciente precisa ter aceitação para usar isso durante esse período todo. Quando eu vou olhar para as medicações, eu posso usar heparina não fracionada. Se eu tenho risco intermediário, eu vou usar 5.000 unidades 2 vezes ao dia. Se eu tenho risco alto, eu vou usar 5.000 unidades 3 vezes ao dia. Eu posso usar enoxaparina, heparina de baixo peso. Dose baixa eu vou usar 20 mg ao dia, dose alta 40 mg ao dia. Eu posso usar fondaparina, tá? E fondaparina, quando tem um estudo só foi testado uma dose, 2,5 mg. Então, geralmente a gente deixa a fondaparina quando eu tenho incapacidade ou contraindicação ao uso das heparinas, ou não fracionadas ou de baixo peso, tá? Se eu for pensar em artroplastia de quadril e joelho, eu ainda posso usar enoxaparina, 40 mg ao dia. E aqui claramente a heparina não fracionada é pior que a enoxaparina, então eu só vou usar a heparina não fracionada em casos muito específicos, tá? Mas eu posso usar os anticoagulantes orais diretos. Então, rivaroxabana 10 mg, apixabana 2,5 mg 2 vezes ao dia, dabigatran 220 mg ao dia, tá? Aqui um outro parênteses, os anticoagulantes orais diretos só foram estudados em ensaios clínicos em artroplastias de quadril e joelho. Eles não foram estudados em outras cirurgias ortopédicas, tá? Não sei, algumas exceções como a artroscopia, mas nesses estudos eles são equivalentes, quer dizer, eles são equivalentes, são não inferiores à enoxaparina, tá bom? Então, só para lembrar que para outras cirurgias, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu não devo ter os DOACs como a minha escolha, a não ser que eu estiver falando de artroplastia de quadril e joelho. E aí, falando um pouquinho das contraindicações, então vou pensar em hipersensibilidade aos anticoagulantes. Se eu for usar heparinas, trombocitopenia induzida por heparina, menos do que 100 dias. Sangramento ativo, e aqui a gente chama atenção para o AVCH, lembra que a gente falou do AVCI, mas o AVCH também tem uma chance muito grande de trombose. Então, após 2 a 4 dias, se eu tiver estabilidade clínica e radiológica do sangramento, eu posso fazer profilaxia farmacológica. Então, úlcera péptica ativa e bloqueio espinhal ou coleta de líquor nas últimas 4 horas. E tem as contraindicações relativas, então, trombocitopenia induzida por heparina mais antiga, plaquetopenia com plaquetas abaixo de 50 mil, coagulopatia, e a gente coloca o NR com acima de 1,5, tá? Hipertensão não controlada, cirurgia craniana ou ocular recente, insuficiência renal com clearance abaixo de 30.
O importante dessas contraindicações relativas é que não necessariamente eu deva não usar profilaxia farmacológica. Eu posso olhar para esse paciente e entender que se eu posso usar profilaxia farmacológica e se nesse uso eu preciso fazer alguma correção de tempo de uso, de dose, de vigilância, mas não necessariamente eu devo não fazer profilaxia farmacológica nesses casos aqui das contraindicações relativas. Tem uma comparação, só uma meta-análise para comparar a heparina de baixo peso com a heparina não fracionada e talvez aqui um limítrofe, uma significância, um P exatamente 0.049, uma tendência da heparina de baixo peso ser melhor do ponto de vista de tromboembolismo venoso com apresentação clínica. Então, até pela posologia, pela facilidade de aplicação, etc., idealmente é que eu escolha a heparina de baixo peso em detrimento da heparina não fracionada. Tá? Vamos falar quando eu começo a profilaxia. Então a gente pensou lá na jornada do paciente, eu preciso pensar nesse paciente desde que ele interna, né? Então a partir do momento que ele interna, quando é que eu posso começar essa profilaxia? E aqui é uma coisa bem interessante, porque quando eu vou pensar em anestesia geral, que o bloqueio neuroaxial não é uma preocupação para mim, eu posso começar até 2 a 4 horas antes da cirurgia, tá? Este começar 2 a 4 horas antes da cirurgia não me aumenta sangramento cirúrgico, tá? Apesar de que quase ninguém faz isso, tá? Se eu estiver falando de anestesia geral e principalmente se eu estiver falando em bloqueio neuroaxial e eu falar de heparina de baixo peso, o ideal é que eu comece 12 horas antes do meu bloqueio, tá? Ou 4 horas após o meu bloqueio, tá bom? Se eu usar a heparina não fracionada, eu vou começar 6 horas antes, se eu definir começar antes, ou 4 horas após punção. Para as artroplastias, nos estudos, a maior parte dos estudos usou anticoagulantes, ou fondaparinina, ou DOACs, após a cirurgia. Então nenhum deles começou antes da cirurgia, mas todos eles foram comparados com o início de enoxaparina antes da cirurgia. A gente imagina que para fazer essa profilaxia 12 horas antes, precisa estar o doente internado, ele está no leito, ele ter sido prescrito, essa prescrição ter sido liberada, a medicação e aplicar. Então, se é muito difícil, se não for possível, se for complexo, eu deixo para fazer a profilaxia até 24 horas depois, de preferência ainda no POI, tá? É considerado inadequado você fazer profilaxia mais do que 24 horas depois da cirurgia. Antes disso, apesar de não necessariamente ser desejável, especialmente para cirurgias oncológicas e cirurgias ortopédicas, idealmente se eu for usar heparina de baixo peso, eu use 12 horas antes, mas ainda não é considerado errado se eu fizer isso até 24 horas depois. O problema da minha heparina de baixo peso com o bloqueio neuroaxial nem é sangramento cirúrgico. Eu estou pensando aqui em hematoma peridural. E lembra que hematoma peridural leva o paciente a ter uma compressão medular no momento em que ele está anestesiado. Então ele não está sentindo a perna. Então os sintomas de hematoma peridural, como formigamento, fraqueza muscular, ele já não vai estar sentindo porque ele está anestesiado. Então eu preciso respeitar esses tempos para evitar que o paciente faça hematoma espinhal. Então aqui, se eu fiz uma dose antes da cirurgia, na noite que o paciente internou anteriormente, eu preciso esperar pelo menos 12 horas para poder fazer a punção para o meu bloqueio neuroaxial, tá bom? Se eu fiz o meu bloqueio neuroaxial, eu preciso esperar pelo menos 4 horas para fazer uma nova dose. E aqui tem um exemplo. 20 horas, fez a heparina de baixo peso. Aqui às 8 da manhã eu já posso fazer o meu bloqueio neuroaxial. Posso fazer às 8, às 9, às 10, ao meio-dia, às 2 da tarde, etc. Tá? Mas, se eu fiz aqui o meu bloqueio às 8 e não fiz essa dose antes, vamos supor que o meu paciente internou no dia, eu vou ter que fazer essa dose aqui de heparina de baixo peso 4 horas depois. Então, se eu fiz o bloqueio às 8, eu posso fazer meio-dia, 1, 2, 3, a hora que eu achar melhor aqui. Outra coisa importante é que muitas vezes, por analgesia, o paciente mantém o catéter peridural aqui durante dias. Enquanto o catéter estiver aqui,
eu não devo pular a dose da profilaxia. Eu mantenho a dose da profilaxia conforme uma vez por dia, uma vez a cada 24 horas, conforme é a dose preconizada. Eu só vou me preocupar no catéter na hora da retirada. Então, na hora que eu for retirar o catéter, equivale à punção. Então, se eu fiz a dose antes, eu tenho que esperar 12 horas para retirar o catéter. Se eu retirei o catéter, eu preciso esperar pelo menos 4 horas para fazer a nova dose. O que muda para a heparina não fracionada, por exemplo, é que esse tempo, ao invés de ser 12 horas, são só 6 horas. E agora, durante quanto tempo a gente tem que manter essa profilaxia? Tá? O tempo necessário para proteger o paciente de desenvolver uma trombose. E quanto é esse tempo? Quando eu olho para os pacientes, para os estudos, eu olho os estudos e eu vejo que a maior parte dos estudos, desde lá da década de 80, 90, que foram os primeiros estudos de profilaxia, todos eles usaram em torno de 7 a 10 dias de profilaxia. Então, se eu definir que eu vou usar menos do que 7 a 10 dias de profilaxia para o meu paciente, eu não estou dizendo qual o tipo de benefício. Eu perco o controle do tipo de benefício que os estudos me disseram. A pergunta é, se eu fizer menos do que 7 a 10 dias, eu estou protegendo o meu paciente? A minha resposta é, eu não sei. Tá? Mas para todo mundo, a recomendação é manter de 7 a 10 dias, mesmo que o paciente receba a alta antes disso. Então imagina que eu internei um paciente, ele fez uma cirurgia, sei lá, ginecológica, e este paciente ficou internado 4 dias. Eu preciso manter essa profilaxia até 7 dias. Então, eu forneço essa medicação ou eu prescrevo essa medicação para o meu paciente completar 7 a 10 dias de profilaxia em casa. Mas, o que acontece é que a gente vai ver que em algumas situações, este risco de trombose que a gente vê que os estudos estimaram em 7 a 10 dias e por isso fizeram essa profilaxia de 7 a 10 dias pode ser maior ainda. Então eu peguei esse estudo aqui, que ele foi comparar mulheres com cirurgias ambulatoriais, aqui em vermelho, e com cirurgias que necessitou de internação. E a gente vê que o risco de trombose ele é muito grande aqui nas primeiras semanas, tá? Ele vai diminuindo, mas ele continua grande, ele continua aumentado até 12 semanas, até 3 meses. Então esse risco de aumentar de trombose, ele pode se manter até 3 meses, mas ele é muito alto aqui nas primeiras semanas. Tá? Se eu for olhar aqui, especialmente nas primeiras 4 semanas. Este outro estudo aqui, ele pegou e foi olhar quando que acontecia a trombose, tá? E ele olhou que essa trombose, ela diminuía até o 20º pós-operatório e depois voltava a subir. E percebeu que 40% das tromboses foram observadas mais do que 21 dias depois da cirurgia. O que se discute é que muita gente fazia profilaxia neste período aqui e quando se interrompe a profilaxia, essa incidência de trombose volta a subir. Então as pessoas foram estudar para ver se valia a pena fazer profilaxia estendida. Esse estudo é Enoxacan 2. O que ele fez? Manteve a enoxaparina 40 mg uma vez por dia, 6 a 10 dias, para todos os pacientes que foram fazer cirurgias para câncer abdominal e pélvico. Tá? E depois desses 6 a 10 dias ele randomizou. Metade recebia enoxaparina, metade recebia injeçãozinha de placebo por mais 21 dias. E diminuiu o TEV procurado por ultrassom de 12 para 4,8%, uma redução de 60% de trombose, com NT de 14. Quando a gente fala de TVP mais relacionados à clínica, como de embolia de pulmão, principalmente como TVP proximal e embolia de pulmão, foi diferente, mas eu não tive poder estatístico para mostrar isso. Mas esta meta-análise da Cochrane mostra, pegando também pacientes que foram fazer cirurgia oncológica abdominal e pélvica, mostrando uma diminuição de trombose total em torno de 55% com NT de 15 e uma diminuição de trombose proximal, uma redução de 80% com NT de 28, mostrando claramente o benefício de se estender a profilaxia no paciente que vai fazer uma cirurgia oncológica abdominal ou pélvica por câncer durante 4 semanas. Poxa, vou estender a profilaxia desses pacientes durante 4 semanas. Vale a pena eu tentar usar DOAC? Pensando
do ponto de vista de facilidade, é muito diferente usar DOAC para o paciente para casa, um comprimido, comparado com uma injeção subcutânea. Tá? Então, pensando no ponto econômico hoje em dia, com a queda das patentes, também pensar em usar DOAC para esses pacientes para casa, talvez seja melhor até do ponto de vista de custo, se esse custo não for assumido pelo hospital, se for ter que ser assumido pelo paciente. Aí tem alguns estudos usando DOAC nessa profilaxia estendida. Esse estudo aqui pegou pacientes com câncer coloretal. E o que esses pacientes fizeram? Fizeram a profilaxia com heparina aqui durante a internação, por pelo menos 5 dias. E depois randomizaram. Mas ele randomizou usando rivaroxabana 10 para um grupo e placebo para outro grupo, para completar 28 dias, o que é muito maluco. E óbvio que diminuiu a trombose. Eu só mostrei que a hora que eu olho, eu diminuo a incidência de trombose, e aqui trombose e evento composto, quando eu estendi a profilaxia. Mas isso não me dá nada sobre segurança, sobre diferença de eficácia, sobre não inferioridade. Esse estudo não teve poder para me mostrar isso. E do ponto de vista ético, até um estudo relativamente questionável, porque tenho já evidência e recomendação de todos os consensos para se fazer profilaxia estendida, e ele fez profilaxia para alguns pacientes que operaram câncer abdominal e pélvico só por 5 dias. Esse outro estudo aqui, que saiu no JAMA, ele pegou 400 mulheres e o endpoint dele era sangramento. Então ele queria um estudo de superioridade para mostrar que a apixabana sangrava menos do que a enoxaparina fazendo essa profilaxia estendida. Então ele pegou 400 mulheres que faziam cirurgia para câncer ginecológico e metade usou enoxaparina, 40 mg por 28 dias, e metade usou a apixabana 2,5 2 vezes por 28 dias. Tá? O que aconteceu? Ele previu um sangramento maior aqui, em torno de 2,5% num grupo e 4% no outro. Só que ele teve um número de sangramento muito pequeno, então eu não consegui mostrar nenhum tipo de diferença. Quando eu vim aqui para sangramento clinicamente relevante, eu também tive um pouquinho de sangramento maior na enoxaparina, mas também sem conseguir um P significativo para mostrar a diferença. Então, pelo número muito pequeno de eventos, esse estudo foi underpowered, não teve poder para mostrar a diferença. O risco é eu pegar um estudo de superioridade, que não mostrou diferença, com uma incidência de sangramento muito menor do que o geral, e pegar esse estudo e achar que eu posso fazer profilaxia estendida com DOAC já com o resultado desse estudo. Então, a gente olha isso com esperança de que isso seja uma opção, mas ainda a evidência não nos deixa fazer isso. Tá? E esse outro estudo é o Valeria Trial, um estudo brasileiro. Esse estudo também em pacientes com câncer ginecológico. Começava durante a internação enoxaparina 40 mg, depois randomizava para receber rivaroxabana 10 mg e aqui sim enoxaparina 40 mg até completar 30 dias. O problema desse estudo é que ele queria mais pacientes, 400 pacientes. E ele não conseguiu pegar todos os pacientes que ele queria. E depois, a incidência de trombose também foi muito menor do que ele projetou no cálculo da amostra. Então, o que acontece é que eu não consegui mostrar nenhuma diferença estatística em nenhum outro tipo de desfecho, nem de trombose, nem de sangramento. Então, a gente olha com a esperança de que usar DOAC na extensão desses pacientes pode ser um caminho. Meta-análises provavelmente vão nos dar a ideia de que isso vai resolver, mas ainda neste momento a recomendação para a extensão da profilaxia é com enoxaparina. E aqui esse estudo de Onis mostrando um levantamento em 8 países da África, Oriente Médio, América Latina, incluindo o Brasil, dizendo que a gente faz uma profilaxia até que razoável durante a internação, mas que após a alta para esses pacientes de cirurgia oncológica a gente está falhando muito. Aqui falando um pouquinho de cirurgia ortopédica, do mesmo jeito que a cirurgia oncológica, você vê que o índice de trombose nas primeiras semanas, nos primeiros dias, ele é muito alto. A incidência é muito alta. Tá? E aqui, estender a profilaxia por 30 a 42 dias para artroplastia de quadril e joelho, aqui uma meta-análise que eu peguei só com heparina, teve uma redução de 62% de trombose nesses pacientes, tá? Com NT em torno de 50. Então é muito claro que estender profilaxia, já esse conhecimento mais antigo, que estender profilaxia, mesmo com heparina,
não fracionada ou heparina de baixo peso nos pacientes de artroplastia de quadril e joelho diminui a incidência de trombose. Tá? Aqui um outro estudo mostrando que a gente também faz uma profilaxia boa de cirurgia ortopédica, artroplastia de quadril e joelho na internação, mas que conforme vai a alta ou conforme durante toda a recomendação, a gente ainda peca muito. Será que me facilita fazer com outras coisas? Tem uma coisa aqui importante, que eu não sei se eu pus no outro slide, mas talvez eu tenha pulado. Quando eu penso em DOAC para artroplastia de quadril e joelho, lembra que eu falei que estender a profilaxia com heparina foi eficaz? Quando eu faço os estudos com DOACs, os DOACs são todos não inferiores à enoxaparina. Então é uma boa opção eu usar DOAC para a extensão da profilaxia de artroplastia de quadril e joelho e tem a facilidade de ser uma medicação oral e não injetável. Tem esse estudo aqui que chama EPICAT-2, que o que ele fez? Ele pegou o rivaroxabana e usou por 5 dias nos pacientes. E depois randomizou. Metade continuou tomando rivaroxabana 10 ou AS 81 mg. E ele fez por 30 dias para quadril e por 9 dias por joelho. Por mais 9 dias por joelho. Aqui completando 35 dias em quadril e 14 dias de joelho. Por que ele fez isso? Quando eu faço a profilaxia por 14 dias de joelho, eu diminuo trombose clinicamente relevante. Então trombose proximal, por exemplo, ou trombose clínica. Quando eu estendo por 4 a 5 semanas, eu diminuo só trombose procurada por venografia ou por ultrassom. Então, dentro das recomendações, algumas recomendações sugerem que você mantenha pelo menos 14 dias para artroplastia de quadril e joelho, mesmo recomendando que isso seja estendido por 4 a 5 semanas. Então, tem alguns estudos que vão usar essa dose de 14 miligramas. E nesse estudo, usar a extensão com AS ou rivaroxabana foi igual nos dois grupos, tanto para artroplastia de quadril quanto para artroplastia de joelho, com P significativo para não inferioridade. Tem um detalhe esse estudo, a maior parte dos pacientes eram pacientes de baixo risco. Então, eram pacientes mais jovens, com peso menor, com fatores de risco para trombose numa incidência um pouco menor do que a gente costuma ver na média dos outros estudos. Se você conseguir encaixar seu paciente num critério de inclusão de estudos como esse EPICAT e não tiver acesso ao DOAC, talvez a S seja uma opção. É interessante lembrar aqui que essa é uma opção para DOAC só se for por acesso, tá? Porque o sangramento foi igual. Então, usar a S não me protege o paciente com relação a sangramento, nem quando eu comparo com heparina, nem quando eu comparo com DOAC. Então, só se for um caso de acesso, vale a pena você estender por AS. Se não, a escolha nesses pacientes seria a DOAC. Então, resumindo, o ideal para eu seguir os passos que a gente falou lá no nosso paciente, primeiro é identificar o paciente de risco. Então, vou fazer a avaliação de risco de todos os pacientes que vão fazer a cirurgia, com alguma escala conhecida. Tanto faz a escala que você for usar. Ou o algoritmo American College of Chest Physicians, ou a escala de Caprini, tanto faz, só escolha uma escala para usar. Eu vou fazer a profilaxia farmacológica em todos os pacientes que não têm indicação. No geral, vou usar enoxaparina 40 mg subcutâneo uma vez ao dia, ou heparina não fracionada de 8 em 8 horas para os pacientes que não precisarem de outros tipos de ajuste. Por exemplo, é uma outra aula, mas eu preciso pensar para quem tem disfunção renal, com clístero de 30, com peso acima de MC acima de 40, se vale a pena fazer algum ajuste. Mas no geral a dose vai ser 40 mg de enoxaparina ou não fracionado 5.000 de 8 em 8 horas. Se o meu paciente vai fazer uma artroplastia de quadril e joelho, eu posso e devo usar DOAC nesses pacientes. Então, rivaroxabana 10 mg, a pixabana 2,5 mg 2 vezes por dia, dabigatran 220 mg por dia. Vou manter por pelo menos 7 a 10 dias, mesmo que esse paciente receba a alta antes. Se receber a alta antes, ele vai com a prescrição adequada para casa. Se for artroplastia de quadril e joelho, eu posso manter DOACs. E para cirurgias oncológicas, abdominais e pélvicas, a ideia ainda é manter essa profilaxia estendida com heparina de baixo peso. Tá? Se for outras cirurgias que receberam alta antes dos 7 a 10 dias necessários, eu estendo essa profilaxia até os 7 a 10 dias para que a gente tenha o mínimo estabelecido pelos estudos na proteção contra a profilaxia. Perfeito?
Espero que tenha ficado claro para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato aí pelo e-mail, estou à disposição de vocês. Muito obrigado.